Olá, eu me chamo Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais regionais eleitorais e aqui nesse canal eu vou te mostrar tudo que eu fiz para ser aprovada e gabaritar 9 provas de eleitoral. Então, meu método de estudos é através de lei seca mais questões. E se você está estudando para o concurso da RE, eu tenho certeza que você está tendo muita dificuldade para responder questões, porque simplesmente não tem questões que abarcam toda a legislação nova que vai cair na sua prova. Sim, porque desde a última prova eleitoral que tivemos, tiveram muitas atualizações e não tem questões de prova abarcando tudo isso. Foi por isso, e por saber justamente desse buraco negro que existe aí nos seus estudos, por já ter passado por isso, quando eu era concurseira da Justiça Eleitoral, é que eu resolvi criar um material de estudos através da lei seca mais questões. Exatamente o método que eu utilizei para gabaritar 9 provas de eleitoral e ser aprovada em 7 deles, tá? Então, eu espero que curta muito, aproveite e se inscreva aqui no canal, porque eu vou trazer outras questões como essas, tá? Que vocês vão ver por aqui, inéditas, tá? Elaboradas por mim. E também vamos discutir questões de outras provas, tá? Com o foco de fazer você gabaritar essa prova. Vou trazer um pouquinho dos bastidores do que a gente vê lá no Eleitoral por Questões. Espero que goste. Vamos lá. Uma questão boa, do caso hipotético, tá? Então vou até fazer questão de ler com você o enunciado, tá? Da situação hipotética. De 2018 a 2020, Bento esteve em seu primeiro mandato tampão no município de Nova York, no Maranhão. 6 meses antes das eleições, ele renunciou ao cargo a fim de permitir que seu cunhado, Tadeu, concorresse à prefeitura. Como Bento estava doente, preferiu abrir mão para que seu cunhado disputasse o pleito. Em 2020, Tadeu, o cunhado do ex-prefeito, vence a eleição para prefeito de Nova York. De 2020 a 2024, Tadeu cumpre o mandato de prefeito. Em 2024, Tadeu se candidata à reeleição ao cargo de prefeito e vence as eleições. Assim, Tadeu foi o prefeito eleito para cumprir o mandato de 2024 a 2028. Pergunta-se: nesse caso, é certo que Tadeu... Bom, a letra A está incorreta porque a causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º, abrange o cunhada, chefe do Poder Executivo, tá? Isso foi um julgado do STF, tá? Então, em recurso especial. Portanto, letra A é incorreta. A letra B também está incorreta, porque o motivo da inelegibilidade seria a aplicação combinada dos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição. Porque lá no 5 ele diz que o presidente, os governadores, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser eleitos para um único período subsequente. E no 7º são inelegíveis no território o cônjuge e parentes do prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de cargo eletivo e candidato à reeleição. Para o TSE, ao se fazer a interpretação conjugada desse parágrafo 5º e 7º do artigo 14 da Constituição, chega-se à conclusão sobre qual foi a intenção do legislador constituinte: proibir que pessoas do mesmo núcleo familiar ocupassem 3 mandatos consecutivos para o mesmo cargo no Poder Executivo. Em outros termos, a Constituição quis proibir que o mesmo núcleo familiar ocupasse 3 mandatos consecutivos de prefeito, de governador ou de presidente. Quando Tadeu foi eleito em 2020 e passou a exercer o mandato em 2021, este foi o 2º mandato consecutivo de prefeito daquele grupo familiar. Mesmo sendo outra pessoa, é como se fosse a reeleição de Bento. O mandato de 2021 a 2024, desempenhado por Tadeu, é como se fosse o 2º mandato de Bento. Logo, não pode ter terceiro mandato consecutivo. O cônjuge ou parente só pode se candidatar à sucessão do titular quando este for reelegível. Exemplo, parente do prefeito quer concorrer à prefeitura. Esse parente só poderá concorrer se não houver nenhum impedimento para que o próprio prefeito concorra. Em outras palavras, o prefeito poderá se candidatar à reeleição, mas escolher não fazer isso. Neste caso, seu parente poderá concorrer. Assim, se já é o 2º mandato consecutivo do prefeito, por exemplo, seu parente não poderá concorrer. Isso porque o próprio prefeito não poderia participar novamente da eleição, entendeu? A letra C está incorreta. Vamos imaginar que na situação existe a peculiaridade de Bento, nas eleições municipais de 2016, ter sido o 2º colocado no pleito.
Quem ganhou e assumiu a prefeitura de Nova York foi outro político, o Félix. Ocorre que o mandato de Félix foi cassado e a Justiça Eleitoral determinou que o segundo colocado, o Bento, assumisse para o mandato tampão, de 2018 a 2020. Isso significa que ele não exerceu um mandato completo, sendo apenas um mandato tampão, tapando o buraco do outro que ficou. Nesse caso, o STF segue a mesma linha do TSE e entende que há proibição de que o mesmo núcleo familiar exerça 3 mandatos consecutivos, ainda que um desses mandatos seja apenas mandato tampão. A letra D está correta e é o gabarito da questão. Como a gente viu, a vedação ao exercício de 3 mandatos consecutivos de prefeito pelo mesmo núcleo familiar aplica-se também na hipótese em que tenha havido a convocação do segundo colocado nas eleições para o exercício de mandato tampão, tá? Então a letra D é o gabarito da questão. A letra E está incorreta porque a cassação é expressamente vedada pela Constituição, proibição estampada lá em seu artigo 15, que diz que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja pena ou suspensão só se darão em alguns casos específicos, tá? O que poderia ocorrer na situação hipotética, por exemplo, é o impedimento dele ser diplomado porque não poderia ter disputado as eleições de 2024, ou seja, estaria inelegível para aquele pleito, tá? Portanto, gabarito letra D.